Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar, principalmente para quem está remoto. Eu sou o Julimar, eu trabalho na equipe do XBR aqui no NIC. Sou funcionário do NIC, apesar de também apoiar o projeto PIRINDB de forma voluntária, né? E hoje eu trouxe basicamente uma apresentação. O que é o PIRINDB, por que é importante nós termos os dados, nós que somos administradores de rede, que temos nossos AS, nós temos os nossos dados dentro do PIRINDB, algumas estatísticas, principalmente algumas informações que a gente apresentou no último LACNIC, que acabou não sendo uma apresentação pública, então vocês vão ter alguns dados novos. E também falar de algumas novidades que vêm ocorrendo com o projeto, né, do crescimento do projeto em si. Bem, primeiramente, o que é peering? Peering é o relacionamento de dois sistemas autônomos. Ele pode acontecer de maneira bilateral, então, dois AS tocando tráfego diretamente, ou eles conectados em uma matriz de comutação, como um Internet Exchange, né? Esse relacionamento dentro de uma matriz de comutação acontece, então, são diversas conexões que você pode ter dentro de um Internet Exchange. E por que é importante fazer peering, hein? Nós que temos redes, por que é importante nós tenhamos, quanto mais peering, melhor? Porque a gente tem uma melhoria de performance da rede, né? Você diminui seus custos, então você acaba utilizando conexões mais baratas e deixando de utilizar conexões mais caras, conexões de trânsito, por exemplo. Você aumenta o seu controle de tráfego e também aumenta a sua redundância, já que você vai ter múltiplas conexões de saída para os destinos que você precisar acessar. Então, imagine, para você fechar um peering, você precisa entrar em contato com uma empresa que também está querendo fechar peering, né? Então, acredito que a maioria aqui sejam provedores de acesso. Então, seus usuários querem acessar o conteúdo. Então, como eu encontro esses provedores de conteúdo? Então, imagine um lugar que você encontra esses dados. Esse é o PIRINDB. Então, é um projeto internacional, ele tem o objetivo de trocar informações de redes e empresas que fazem peering ou que trabalham com peering. Ele conta com o apoio de grandes Internet Exchanges e sistemas autônomos espalhados pelo mundo. Ele é um projeto que existe desde 2004, há 15 anos, assim como o XBR, que foi comentado de manhã. E ele cria esse banco de dados para que a gente possa consultar essas informações e entrar em contato com essas entidades. Então, basicamente, o PIRINDB seria como se fosse uma rede social para sistemas autônomos. É um local onde eu vou encontrar esses ASNs, onde eles possuem rede, qual política de roteamento que eles utilizam, se eu tenho uma política de roteamento aberta, se eu estou com tráfego com qualquer AS, ou se eu vendo trânsito. Você consegue identificar os locais que essas redes possuem equipamento, também quais Internet Exchanges estão conectados, empresas que vendem serviço de hospedagem, data center, você também consegue encontrar as facilities, né? São essas instalações físicas, e também endereçamento IP, capacidade de interfaces de algumas redes. Basicamente, então, é a resposta. Com quem posso trocar tráfego e onde? O fato de você estar cadastrado no PIRINDB, ele aumenta consideravelmente a sua chance de fazer peering, já que você vai ganhar uma maior visibilidade. Atualmente, muitas empresas consultam essa base para fazer relacionamento de peering. É altamente recomendável, então, que vocês cadastrem, quem tem a ASN e quem não tem o cadastro ainda, ou empresas que vendem Golden Jumpers, hospedagem, e que forneçam uma infraestrutura para que haja o relacionamento de peering entre sistemas autônomos, também é aconselhável que faça o cadastro. E lembrando que algumas empresas, principalmente as grandes CDNs, elas só trocam tráfego com AS cadastrados no PIRINDB. Então, isso foi um grande impulsor dos cadastros de ASNs aqui no Brasil, porque lá em 2016, a gente faz esse trabalho já há 3 anos, em 2016, as grandes CDNs exigiam que, para você trocar tráfego com eles através do XBR de São Paulo, você precisava ter o cadastro no PIRINDB. Lembrando que todas as informações postadas no PIRINDB é responsabilidade do próprio usuário. Então,
Não é o NIC-BR, não é o PIRINDB que vai fazer esse cadastro, são vocês. Então, vocês têm que criar um usuário e colocar os dados. O PIRINDB ele ganhou algumas relevâncias com o passar do tempo. Então, além de você poder fechar peering, tem alguns pontos interessantes. Por exemplo, o Manners, que foi citado hoje de manhã, um dos pontos do Manners, ele recomenda que você mantenha atualizados os seus dados do PIRINDB e de outras bases de IRR. Por quê? Porque, no caso de um incidente de segurança, as empresas afetadas ou quem estiver sendo afetado pode conseguir entrar em contato com você, né? Foi comentado de manhã também sobre atualizações do RUIS também. É muito importante que mantenham atualizadas todas as bases de dados para que vocês possam ser localizados em caso de incidentes. Outro ponto de atenção é que existem algumas ações de segurança que estão ocorrendo dentro do XBR de São Paulo, e uma delas que eu coloquei aqui no slide é que o campo AS7 ele será utilizado para validar quais ICNs você vai poder anunciar para dentro do XBR de São Paulo. Então, existe um campo dentro do PIRINDB que você vai cadastrar lá o seu AS7, e esse campo também vai ser verificado nas verificações que estão previstas de segurança. O documento, eu coloquei o link aqui, se alguém quiser dar uma lida, já que não é o foco da apresentação. Aqui um ponto importante. Toda vez que você fazer o cadastro no PIRINDB, é importante que você faça com o seu usuário um e-mail corporativo. E que esse e-mail corporativo seja o mesmo e-mail que esteja na base de RUIS. Então, se o seu e-mail cadastrado for o mesmo que está na base de RUIS, a sua validação do seu usuário, a sua organização, vai ser feita de maneira automática. Caso contrário, ele vai passar por uma validação manual, podendo ser até negada. O que é comum acontecer? O pessoal faz o pedido, aí faz certo, faz com o e-mail corporativo. Só que aí o e-mail corporativo não está na base de RUIS. Aí ele é negado. Aí o que a pessoa faz? Ela faz o pedido de novo com o e-mail que está na base de RUIS, que não é o e-mail corporativo. Então, é importante que as duas bases estejam atualizadas. Então, não adianta a gente fazer um cadastro no PIRINDB e depois a base de RUIS ficar desatualizada. Então, é importante que vocês façam as duas atualizações. Como que nós, do NIC-BR, temos ajudado nesses 3 anos o projeto PIRINDB? A gente fez alguns guias, né, de auxílio a participantes do IX. Então, tem um guia que ele tem um passo a passo de como você cadastra a sua organização, o seu usuário, as suas redes. E tem um outro guia que são cadastro de facilities, que são os PICs aqui do PTT, né? Empresas que hospedam o PTT para cadastrar suas facilities para poder dar a opção do ASN e falar, ó, eu tenho rede dentro desse PIX, por exemplo. É importante também frisar que depois dessas apresentações que a gente faz nos eventos, então, a gente tem feito, à medida do possível, apresentações dentro desses eventos regionais que o NIC faz. Então, depois dessas apresentações, a gente percebe um grande volume de pedidos de novos usuários e novas redes, o que mostra que é válido o que a gente anda fazendo. E o que eu posso cadastrar no PIRINDB? Eu vou cadastrar a minha organização, aí eu vou informar quais networks, quais ASNs eu possuo. Se eu tiver o serviço de data center, eu vou informar a minha facility. E se eu operar no Internet Exchange, eu cadastro o Internet Exchange. Para quem é AS, né, o que ele vai cadastrar? A organização, as redes. Aí você pode informar se a sua rede está dentro de uma facility, dentro de um data center. Então, por exemplo, um ASN pode falar, eu tenho equipamento roteador dentro do NIC-NU, aqui no prédio que nós estamos. E você pode também informar, ó, o meu AS está conectado no Internet Exchange de São Paulo, no XBR de São Paulo, por exemplo. Outro ponto de atenção é que vocês possuam um usuário para fazerem consultas, que algumas informações elas não são públicas. Então, qualquer um pode fazer uma consulta no PIRINDB, só que algumas informações, tipo contato de NOC de algumas empresas, é privado apenas para usuários logados. Então, mais um ponto de atenção para que vocês tenham um usuário criado. Aqui é uma tabela que a gente apresentou no LACNIC. O que seria?
algumas localidades do XBR, a quantidade de ASNs conectados nessas localidades, e desse total, quantos possuem cadastro no PNDB. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, São Paulo, com 1.723 ASNs, 995 têm seus dados no PNDB, que dá um percentual de 57%. O Rio tem 81%, Porto Alegre 60%, Fortaleza 69%, Curitiba 74%. Mas se a gente reparar aqui, boa parte das localidades tem acima de 50%, que é um bom número para a gente. Tá? É um bom número, sim. Aqui é um gráfico que mostra aquela tabela. Então, a parte laranja são os AS que têm cadastro no PNDB, a parte azul, AS que não têm cadastro no PNDB. Aqui no exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma boa fatia, né, 81%. Então, fica mais nítido aqui no gráfico que você tem uma porcentagem grande de usuários, de participantes do X que têm seus cadastros no PNDB. Aqui são as bases de HERES, né? Então, estamos inseridos aqui no LACNIC, foi dito de manhã, né? O LACNIC possui uma base de 9.433 ASNs, sendo que 3.291 têm seus dados no PNDB, que dá um percentual de 34%. Como foi dito de manhã também, boa parte desses dados cadastrados no PNDB referente a ASNs da América Latina, referente à base do LACNIC, são ASNs brasileiros. Tá? Então, a gente fez a apresentação mês passado no LACNIC, boa parte são ASNs brasileiros. Então, nós temos aqui um trabalho, a gente começou um trabalho com o LACNIC mês passado, para poder fomentar um pouquinho também na América Latina, para que os outros ASNs também da base de Ruiz, da base do LACNIC, também façam o cadastro. Aqui é um gráfico em pizza dos ASNs brasileiros. Então, a gente tem um pouco mais que 25% de ASNs da base do registro BR com cadastro hoje no PNDB. Aqui algumas estatísticas de crescimento do projeto. Nós tivemos um crescimento de 25% na criação de novas networks, 27% no crescimento de novos usuários, isso em relação a 2017 e 2018. Um crescimento de 21% de novas organizações, crescimento de 8% na criação de facilities e 8% na criação de novos internet exchanges. Então, é um projeto que vem crescendo aí sua base. Esse ano, a partir de fevereiro, nós tivemos algumas novidades. Então, o site ele foi modificado o layout, foi contratada uma empresa para trocar o logo do PNDB. Então, para quem está habituado a acessar, deve ter percebido que o site mudou, está com layout novo. E também começaram algumas promoções, principalmente mais a nível de Europa, que é a distribuição de camisetas e adesivos para fomentar e promover o projeto. Hoje, para esse evento, a gente conseguiu algumas camisetas, o Eduardo vai fazer o sorteio no final do dia. Tá? E como a gente pode ajudar, né? Nós que somos os administradores de rede? Então, verifique se suas informações estão corretas no PNDB. Então, além de você cadastrar, manter atualizada, né? Remover, fazer as devidas atualizações. Então, não adianta eu cadastrar, por exemplo, o meu AS e falar que o meu AS está dentro do data center do NIC, porque se não estiver, vai ficar uma informação que é errônea, né? Não está certo. Existe já uma previsão de uma verificação por parte das facilities. Então, se eu cadastrar a minha rede falando que eu tenho um roteador dentro de determinada facility, pode ser que no futuro a gente consiga validar. Então, a empresa, a dona do facility, vai aprovar se eu tenho rede lá ou não, que hoje não existe isso. Tá? Remove endereços IPs não utilizados, isso é mais para os participantes do XBR. Então, a gente está fazendo bastante desativação aqui em São Paulo, né, para alocar IPs que estavam alocados para participantes que não estavam utilizando para novos participantes. E essas desativações, quem tem os dados no PNDB tem que atualizar, ou seja, remover aquele IP, que aquele IP vai ser utilizado por outro participante, senão vai dar conflito de IP na hora do cadastro.
Envie feedback, então a ferramenta é feita para a comunidade, se vocês quiserem dar alguma sugestão, eles estão sempre abertos para sugestões. E a recomendação final é: façam o cadastro, se registrem, né? Então, ICNs, data centers, Internet Exchange, quem esteja interessado em fazer peering, creio que a maioria aqui esteja, façam o seu cadastro. Era isso que eu tinha para passar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, eu fico à disposição. Alguma pergunta, pessoal? Então, uma salva de palmas aí para o Julimar.